Se você já sofreu algum tipo de abuso ou já mexeram com você na rua, assim. Várias vezes. Perguntando se você já sofreu algum tipo de abuso ou alguma coisa assim do gênero, se foi a tentativa. Então, eu acho que a maioria das mulheres sofreu algum tipo de abuso de vários níveis, né? Ao nível extremo, que eu acho que é o estupro ou o abuso sexual, aos psicológicos, né? É que como o assunto não é muito falado, a gente só pensa nisso, o abuso, como um extremo, Como se né? for estupro, né? Como estupro. Mas eu acho que, de uma forma geral, como a gente vive numa sociedade que faz os homens e as mulheres praticarem isso, em níveis diferentes, a gente já sofreu isso. Né? Tá bom. A gente queria perguntar se você já sofreu algum tipo de abuso ou já algum assédio, assim. Muitas vezes. É horrível e é geralmente no metrô. Semana passada um cara me seguiu no metrô até a minha casa e ele... sei lá, geralmente eles ficam olhando, né? E é A horrível. gente queria começar perguntando se vocês já sofreram algum tipo de assédio ou abuso, assim, na rua, em qualquer lugar. De pessoas chamando nomes na Chamando, rua, tocando, olhando. Sim. E também dentro de relacionamento, mas não foi assim estupro nem nada, mas é aquela pressão psicológica, sabe? É meio abusivo. Isso. Sofreu algum tipo de assédio ou abuso? Abuso não, mas assédio sim. Assédio muito, né? Não sei se vocês conhecem alguma mulher que já sofreu assédio ou abuso mesmo, né? A chegar ao estupro, assim. Na verdade, uma prima de uma amiga minha foi estuprada agora recentemente lá no estádio onde eu sou do Maranhão. E aí ela teve esse estupro. E assim, o trauma fica principalmente com os familiares, né? A gente fica imaginando a situação todo dia, mas a gente não pode dizer que a gente sente, né? Mas a gente imagina o que deve ter acontecido. Então ela foi obrigada, digamos assim, a mudar de país. Ela está indo embora para Portugal. Devido a isso, ela ficou com um trauma, né, bastante forte. Com medo, né? Sim, um medo frequente. E foi assim, um morador de rua. Que tipo a gente conhecia, era próximo do bairro. E aí a gente até se espantou com a notícia. Mas é bem pesada mesmo. A família toda sofre com isso. E a pessoa também, né? A gente fica se pensando, né? É o que leva para uma pessoa a cometer isso contra uma mulher. E o namorado dela foi amarrado enquanto acontecia o ato. E ela fez vários exames para saber se tinha alguma doença, porque ele tinha umas lepras, digamos assim. É morador de rua, né? A gente Sim. não sabe o que E ele se tinha, a mão dele tinha partes cortadas, aquelas lepras, aquelas doenças bem antigas, na época de Jesus ainda. Então ela fez bastante exame para ver o que tinha, mas ela não sai de casa. É o medo que fica, Sim. né? Eu nunca presenciei nada assim, mas tem o que a gente vê do dia a dia, né? Que já é assustador o suficiente. Sim. Mas perto de mim, graças a Deus, nunca ninguém passou por isso. A gente queria saber se vocês conhecem alguém que já foi assediado ou abusado, assim. Sim. Vocês podem falar, se souberem detalhes do que aconteceu? Então, você fala primeiro? Pode falar, não lembro direito. O que eu tenho mais fresco na memória, agora que eu mais passei, foi minha ex-namorada. A gente tava no carnaval e aí a gente se perdeu. E aí depois quando a gente se achou de novo, ela veio me falar que ela tava muito bêbada e os caras passaram a mão nela inteira, não sei o que, pegava, apertava o peito dela, falou que alguns colocaram a mão na chota dela, não sei o que. Foi Você isso. conhece alguém que já sofreu assédio? Já. Minha irmã mesmo já sofreu abuso e assédio. Já você conhece alguém que sofreu abuso sexual ou estupro? Não conheço, mas eu quase fui estuprada. Já sofreu tentativa de estupro? Sim. Você conhece alguém que foi estuprado por uma pessoa da família? Ou se você foi? Não, eu tenho uma conhecida que ela foi abusada por um tio. Tio? Você conhece alguém, se você já passou por isso, ou você conhece alguém que já sofreu abuso de algum familiar ou algum membro da família? Muita gente também. Muita gente. Vocês conhecem alguém que já foi abusado ou assediada por um membro da família? Sim, minha mãe. Sua mãe? Já foi abusada quando era criança. Você conhece alguém? Infelizmente. Você conhece alguém que já foi abusada ou tocada por um membro da família? Já.
Ela é sua amiga, assim? É, minha conhecida. Conhece Né? alguém que já foi abusado ou assediada por algum membro da família? Conheço. Como é que foi? Não sei dizer. Conheço, mas tipo, não tenho muitos detalhes. Sim. Tá, não, conheço. A minha amiga tem um tio dela e tipo, o tio dela já passou a mão nela e já tentou, tipo, transar com ela e tal. Sim, conhece alguém que já sofreu algum abuso? Diariamente a gente ouve relatos, né? Eu aprendi muito sobre o feminismo e sobre essas questões com a minha namorada, com as minhas amigas, que eu acho que é muito importante a gente, quanto homem, também debater essas coisas, sabe? Sim. Não ficar só nos polos, só ficar tipo, só mulher falar disso. E também acho que é um papel importante pra gente, quanto homem, amigos nossos que têm um dialeto que fazem ações machistas, a gente também debater, sabe? Ensinar. Isso é muito importante. Vocês sabem, mas tá tendo vários estupros recorrentes agora na região da Vila Mariana, na Rosa, né? E eu queria que vocês falassem mais ou menos o que vocês acham sobre isso. Cara, eu acho que é vulnerabilidade, velho. Às vezes a galera olha assim, bate o olho, vê que a pessoa é indefesa, tá sozinha. E se chegar um cara, independente seja um só ou dois, ela não vai ter o que fazer. Sim, na hora não tem que ser submisso à ação e simplesmente... Não sei. É um absurdo, são homens que se aproveitam da situação, que a mulher Sim, é mais só frágil. sozinha, tá mais frágil, tá... E aí eles se aproveitam e vem toda essa ideia da cultura que a gente tem, da nossa cultura do estupro e tal. E é um absurdo e não é força policial que vai alterar tanta situação, enfim. É educação, né? Eu acho que você já ouviu falar sobre os casos recorrentes de estupro que estão acontecendo na região da Vila Mariana, na Rosa, né? Se você puder falar a sua opinião sobre isso. Eu não sei nem o que falar, eu fico com medo de descer do ônibus e parar ali na frente e ficar esperando meus amigos, porque, sei lá, eu tenho 1,40 m, né? Alguém aparecer e me puxar, isso é horrível. Dá até medo. Você viver com medo, né? Isso é horrível. É péssimo. Eu não sei se vocês sabem, não sei se já ouviram, mas agora tá tendo estupros recorrentes na região da Vila Mariana. Vocês Nos metrôs, né? né? Você podia falar a opinião de vocês sobre isso e o que vocês acham que pode melhorar sobre isso? Então, eu acho que isso acontece em vários cantos da cidade, só que alguns são mais falados, outros menos falados. Mas eu acho que isso acontece todas as horas, em diversos lugares. Só que há alguns lugares, principalmente a Vila Mariana, que é um lugar mais cheio, né? Mais dinheiro. Aí as notícias é mais divulgada, mais falada. Porque isso acontece sempre, em todos os lugares. E em lugares periféricos acontece bastante, mas não é muito Só falado. que não tem muita visibilidade. Não tem muita visibilidade, não é falado, né? Metrôs também, eu acho que é um negócio recorrente que acontece muito. E os seguranças, a gente percebe que eles só estão ali mesmo para barrar pessoas que fazem alguma coisa contra o patrimônio ou alguém que não quer pagar a passagem. Mas quanto a essas questões, tipo, já vi relatos de mulheres dentro do metrô que falaram que tinham sido assediadas e o segurança pedia para provar, e isso é uma questão também muito forte, sabe? Toda vez que uma mulher relata isso, as pessoas sempre colocam em xeque perguntando se isso realmente é verdade. Duvidam, e desvalorizam. E quando são outros casos assim, é totalmente oposto. Tem a questão da roupa também, né? Que a mulher estava pedindo, ou a roupa dela era muito vulgar. É outra coisa que, nossa, a gente ouve relatos. E aí cabe mais uma vez, porque às vezes também as pessoas pautam essas coisas pelo senso comum, cara. E a gente tem que informar. Tem coisas que determinadas pessoas não têm esse acesso de informação que nem a gente que é mais jovem tem, com esses debates na internet. Tem gente que... Pessoas mais velhas que tiveram uma criação diferente, mais machista, né? Sim. E esse debate a gente tem que trazer à tona em várias escalas, tanto com os nossos amigos, com nossos pais, com os tios que também debatem isso. Eu acredito que, na verdade, as meninas têm que falar mesmo, tipo, e mais elas e a gente... Expor, né? Denunciar. O nosso papel quanto homem é tentar ajudar, mas elas mesmo que tem que pegar o papel à frente assim e falar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dos estupros recorrentes que estão acontecendo na região da Vila Mariana, na Rosa. Eu queria que vocês falassem a opinião de vocês sobre isso, mais ou menos o que vocês acham. Eu acho que é muito complicado, porque assim, não só nessa região, né? Tipo, acontece no metrô inteiro em São Paulo.
E, tipo, você anda assim, você vê pouca segurança. Eu pego na Rosa todos os dias, Vila Mariana todos os dias, assim, porque eu moro pela região. E é complicado, porque, tipo, acontece às vezes as pessoas acham que é nada, ou, sei lá, um cara te olha e você já tem que mudar. Tipo, já aconteceu várias vezes de eu ter que trocar de lugar, ou ter que trocar de vagão. Porque acontece e é complicado, assim. Porque as pessoas veem como uma coisa meio banal. Muita gente, né? Claro que tem gente que tem Sim. essa consciência social Tratam disso. como se fosse drama, né? Exato. E também tem aquelas propagandas no metrô, todo vagão tem aquela propaganda de estupro é crime, abuso Mesmo assim, e o segurança não acontece. faz nada. E eu li alguns relatos desses estupros da Vila Mariana, falando que nenhum segurança fez nada. Eu queria perguntar também o que você acha sobre esses estupros recorrentes que estão vindo na região da Vila Mariana, na Rosa, se você está sabendo o que está Sim, acontecendo. sim. E sua opinião sobre isso? É um absurdo, né? A gente não tem segurança em lugar nenhum. Tem gente que fala que é a roupa que determina, mas isso daí é balela, porque quando eu quase fui estuprada, eu estava vestida normal, de calça jeans, uma blusinha, nada chamativo, nada que determinasse que deveria acontecer um estupro.